E termina na próxima sexta-feira o prazo da chamada janela partidária, que é o período para que deputados possam mudar de partido sem sofrer punições. Por conta disso, a semana, gente, deve ser lá no Congresso bem mais vazia, ainda mais porque a gente tem feriado, né? É o Pedro Moreira quem vai chegar agora aqui na nossa programação para nos falar mais sobre esses próximos dias, que afinal de contas a gente deve ter ainda de muita articulação, mesmo com o feriado já chegando aí na porta, mas tem essa tal dessa janela partidária agora, né, Pedro? Exatamente, Débora. Até para isso, os líderes partidários fizeram um apelo para o presidente da Câmara, Hugo Motta, e ele atendeu aos pedidos e não convocou sessão da Câmara para esta semana. Então, os parlamentares podem se dedicar a essas articulações. A gente lembra, os cargos escolhidos de forma proporcional, ou seja, deputados estaduais, deputados federais e deputados distritais, no caso aqui do Distrito Federal, a distribuição das vagas das casas legislativas é feita de acordo com a votação dos partidos. Então, a Justiça Eleitoral entende que os mandatos pertencem aos partidos. Então, durante o mandato, um deputado não pode trocar de legenda, senão pode perder o mandato. A exceção é justamente agora, nesse período, que começa 7 meses antes da eleição, um período de 1 mês, para que deputados possam trocar de legenda, mantendo o atual mandato. Esse prazo acaba na próxima sexta-feira, dia 3. E aí, quem quiser se candidatar na eleição de outubro, avalia se mudar de partido pode facilitar a eleição, justamente a entrada numa Câmara Legislativa, já que o peso do partido conta nessa equação. Para os partidos, isso também é importante, porque o fundo eleitoral e o tempo de propaganda no rádio e na televisão, esses direitos dos partidos são definidos de acordo com o tamanho das bancadas no Congresso Nacional. Então, quanto maior a bancada de um partido, mais recursos ele vai ter para usar na eleição. Então, os partidos também tentam atrair novos candidatos para a eleição de outubro. Então, por isso que a gente vai ver, já está acontecendo, né, muita movimentação, trocas de partidos, e a gente vai continuar vendo isso até sexta-feira. Para cargos escolhidos de forma majoritária, senador, governador, presidente da República, esses podem trocar de partido a qualquer momento, eles não perdem o mandato. Mas eles também precisam definir os seus partidos até o próximo dia 4, 6 meses antes da eleição, é o que determina a legislação eleitoral. Você precisa se filiar a um partido pelo qual você quer concorrer na eleição de outubro. Então, por isso que a gente está vendo uma série de movimentações nesse sentido também, Débora. É o chamado calendário eleitoral, né? Depois disso, a gente vai ter também no dia 4 o fim do prazo para a chamada desincompatibilização, para quem ocupa certos cargos na administração pública poderem se afastar desses cargos se quiserem concorrer a algum cargo, se quiserem concorrer na eleição de outubro. E mais para frente, em meados de julho e agosto, a gente vai ver as convenções dos partidos para a escolha dos candidatos, né? São várias etapas que a gente acompanha ao longo desse ano eleitoral. E para o cidadão, Débora, um prazo importante é o dia 6 de maio, é a data limite para troca de domicílio eleitoral, por exemplo. Se alguém precisar regularizar a situação do título eleitoral, esse prazo acaba em maio. Mas a Justiça Eleitoral, Débora, faz um apelo para que as pessoas resolvam o quanto antes as suas pendências junto à Justiça Eleitoral, porque lá em maio as filas nos cartórios eleitorais vão estar maiores. Então aproveite agora que o movimento na Justiça Eleitoral está tranquilo, que se você precisar regularizar o seu título, este é o momento, Débora. E por causa disso, então, a gente vai ter uma semana mais esvaziada na Câmara. Em termos de atividades, né, os parlamentares vão se dedicar a essas articulações, tudo já mirando a eleição de outubro, Débora, que a gente lembra, né? A gente vai ter que escolher deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores e presidente da República. Este ano a gente vota também para 2 senadores. É importante também ter isso em mente, porque para senador, como é um cargo majoritário, você não pode votar na legenda, não pode votar apenas no número do partido. Você tem que ter 2 candidatos para inserir na urna, senão acaba perdendo um voto também, Débora.